Será que a gente reclama muito e consegue trocar o lamento pelo agradecimento? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam, mais uma semana do nosso encontro e nessa semana temos uma porção de estudos que, como todas, é muito interessante. Estamos na porção de Berraloterra, estamos ainda no quarto livro de Números e essa porção, a tradução dela, significa ascender, levantar. Seguimos no movimento de nos elevar. Mas aqui, especificamente nessa porção, a gente tem alguns momentos muito interessantes da história da nossa jornada até a Terra Prometida. É nessa porção que o povo reclama. Reclama da vida, reclama da ausência da comida, reclama da falta de carne, chega até esquecer que era escravo. Em algum momento, diz que, nossa, era melhor ser escravo do que não ter o que comer. Então, é essa reclamação sem fim. E a gente muitas vezes entra, assim, nessas reclamações da vida, porque a gente tem alguns velhos hábitos que são muito difíceis de serem quebrados. E é exatamente isso que está acontecendo com o povo nessa jornada rumo à Terra Prometida, que sempre é bom lembrar, somos nós, no nosso dia atual, indo para a nossa Terra Prometida. Cada um de nós segue a sua trajetória, a sua jornada até a sua Terra Prometida. Sempre fazendo essa analogia ao processo de como a gente chega aqui em Malkuth e como a gente espera ir embora daqui de Malkuth, sempre passando por esse processo de refinamento. E aqui a gente tem também nessa porção aquele episódio onde Miriam, irmã de Moisés e Arão, ela usa más palavras, mais uma vez a reclamação, a falta de fé, o julgamento forte, e ela cai doente da doença tsária, acho que é tsária, tsará, assim deve ser a pronúncia, que a gente vulgarmente entende como lepra. E a gente já comentou aqui nessa porção, inclusive, né, que lemos duas porções juntas sobre as doenças de pele, as doenças do corpo, as doenças da alma. E é nessa porção que Moisés roga ao Senhor que cure Miriam. Então, por favor, Senhor, a cure. A gente tem uma frase super potente para cura, a gente vai fazer juntos. Fica aqui comigo que a gente vai fazer essa frase, essa oração da cura no dia de hoje, justamente porque a gente tem esse objetivo, né? Essa porção, ela traz para nós a ideia do quanto que é importante a gente ser grato e o quanto que a gratidão, até a minha chamada na rede social hoje foi essa, né? A gente sabe, as pesquisas já comprovaram o quanto que o sentimento de gratidão libera ou estimula o nosso sistema nervoso a produzir determinados neurotransmissores que fazem com que o nosso funcionamento todo seja realizado de uma forma muito melhor, mais equilibrada, rumo à cura. Então a gente tem uma oportunidade muito grande de entender que quanto mais a gente reclama, mais densa e baixa fica a nossa energia, mais a gente se afasta da luz do Criador. E quanto mais a gente é grato, quanto mais a gente aprecia, quanto mais a gente se conecta com a luz, mais luz a gente traz na vida da gente. Então a gente consegue iluminar as sombras. Aqui vou fazer, né, essa relação com a frase que Moisés usa, El na refanalá. Se a gente medita nessa frase reclamando, não vai ter efeito nenhum. Se você medita nessa frase agradecendo, confiando, elevando a sua vibração, sim, a gente vai ter resposta. Aqui também acontece um episódio bem interessante, onde a gente vem da oferta das 12 tribos e
Arão fica um pouco sentido, se sentindo excluído, porque ele não fez nenhuma oferta, mas ele era o responsável por acender a menorá. E a menorá, o candelabro, que tudo ilumina. E aqui, de novo, a gente pode trazer um ensinamento para a vida da gente. Além da gente manter alta a nossa vibração, que é, vou brincar aqui, lição de casa para todos nós, especialmente para aqueles que buscam e estudam e se comprometem, a gente não só tem que acender a nossa luz, a gente não só tem que elevar a nossa luz, né? Essa analogia ao acendimento de velas, a gente sempre fala isso aqui. Você acende a vela e aquela vela acesa, ela acende outras velas. Então, nós temos que ser as velas. A gente tem que acender a nossa chama, a nossa luz e acender a luz do outro. É até muito interessante que alguns dos estudos trazem isso, para a gente tomar bastante cuidado, né? Essa própria história, né? Você está naquele auge da felicidade de ser liberto, de não estar mais escravizado, e passado um tempo entra no piloto automático e começa a reclamação, a resmungação, não alimentar a luz. Então a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente quando a gente estiver num momento de muita alegria. Tanto que uma das recomendações dos estudos cabalísticos é que quando alguma coisa muito boa acontecer com você, você deve ajudar alguém, você deve fazer uma doação, você deve compartilhar essa luz para não correr o risco dessa luz também se elevar demais e de repente fazer você não ser grato ou deixar de ser grato por aquilo que aconteceu. A gente tem essa tendência, né? Vamos lembrar que a gente está aqui em Malkuth. Malkuth é denso, aqui na Terra é denso. A gente tem essa tendência a nossa, que legal, e sustenta esse nossa, que legal por 2, 3 dias e depois a gente já se contamina pela densidade do mundo. Então a gente tem essa lição de casa, sem ser a nossa sessão lição de casa, mas para a gente poder pensar essa semana, ainda mais porque nessa semana, eu quero falar dos aspectos da semana, a gente tem aqui, estamos na energia da lua crescente, se você está comigo em práticas que despertam dia 26 à noite, essa lua crescente atingiu essa fase crescente no dia 23, ela vai entrar na fase cheia no dia 31, então estamos ainda na energia da lua crescente. E hoje, bem no dia de hoje, a gente tem essa quadratura de Marte com Plutão, quadratura dos dois. Não vou dizer que os dois maléficos do zodíaco, mas é verdade que é assim que eles são conhecidos. Plutão, o senhor dos infernos e da morte, e Marte, o senhor da guerra. Então, quando eles estão num cabo de guerra, quadratura, um brigando com o outro, vou dizer que coisa muito boa a gente não espera, né? Então, é uma semana muito tensa, muito intensa, assim, propícia para violência, para agressividade. Então é muito bom a gente estar atento. Mas também a gente sempre tem muita sorte. Plutão vai fazer um trígono com o Sol e isso traz para a gente um poder de superação de crise. A gente vai ter que encarar a realidade. Essa é aquela semana que a gente tem um choque de realidade. Mas o choque de realidade muitas vezes traz a gente para o eixo. Esse choque de realidade faz você entender, por exemplo, né, parafraseando a porção da semana, de que adianta eu ficar aqui reclamando, resmungando, me lamentando que eu sou tão coitado, que eu não tenho sorte na vida. O que é que isso vai fazer de bom para mim? Nada, absolutamente nada. Então eu vou pegar esse ímpeto, né? Se tem uma tendência para agressividade, eu posso transformar isso em energia para ação. Né? Marte ajuda a gente também a ter energia para ação e Plutão ajuda a gente regenerar. Então eu tenho capacidade, o Sol está me apoiando, eu tenho capacidade de superar crises, eu tenho capacidade de reencontrar o caminho, de achar novos significados, de compreender melhor as coisas e sim, cada vez perceber que quanto mais eu sou grata a Deus, a vida, as pessoas, a mim mesma, mas eu consigo acionar as coisas do meu corpo, as glândulas, as enzimas, os hormônios, de uma forma positiva,
maior vai ser o meu equilíbrio. E sempre, sempre a gente aqui trabalha bastante que quanto melhor a qualidade dos pensamentos, melhor a qualidade dos sentimentos, melhor a qualidade das ações. Então não temos como fugir disso essa semana ainda mais, e lembrando que isso, a gratidão traz pra gente essa capacidade da gente curar os nossos processos, sejam eles físicos ou emocionais. E isso tudo acontecendo nesse mês de Gêmeos. O mês de Gêmeos é aquele mês que ajuda a gente a ser mais inteligente, a gente consegue se adaptar melhor, temos uma curiosidade extra. Então, de repente, eu fico aí reclamando das coisas e nesse mês eu tenho uma curiosidade. E se eu parar de reclamar? E se quando eu for reclamar eu fechar minha boca? E se quando eu for reclamar eu encontrar um motivo para agradecer? A gente tem maior capacidade de se comunicar direito não só com o outro, mas com a gente também. A gente tem mais chances de desenvolver essa inteligência emocional porque a nossa mente tem mais ajuda para não divagar tanto em sentimentos, em ilusões, ficar um pouco mais racional, né? Usar os nossos pensamentos e as informações que chegam para a gente aprender e desenvolver o nosso intelecto, e assim a gente consegue sim fazer diferente. Afinal de contas, temos como pontos de correção, Tikkun é o termo hebraico para correção, nesse mês de Gêmeos é preciso a gente se comprometer. Ficar mudando toda hora não dá certo. Não fazer nada também não. Então, essa semana eu vou escolher não lamentar. Então, hoje não é mais segunda, não importa, hoje é terça e a gente tá aqui juntos e sim, a gente pode fazer esse combinado. Vamos combinar essa semana, trocar o lamento pelo agradecimento? Prestar atenção o quanto que isso muda a vibração da gente, a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Assim a gente consegue, de repente, ter mais paciência, né? Prestar atenção no outro, né? Mostrar interesse naquilo que a gente está, ouvindo, no que o outro está contando pra gente. Eu também sei que eu consigo ser inteligente, mas eu sei que pensamentos em excesso não vão me levar para lugar nenhum. Então, eu tenho a possibilidade de descansar minha mente. Então, eu vou trocar o lamento pelo agradecimento, vou ficar quieta, vou deixar aquele pensamento que não sai da minha mente ir embora? Sim. E como que a gente consegue fazer isso? Uma das formas é a gente usar as ferramentas cabalísticas. Na Cabala, a gente tem sempre uma ajuda, que são as letras do mês. Cada uma das letras vai ajudar a gente a equilibrar tanto a energia do planeta que rege o signo, quanto o signo vigente. Na Cabala, a gente sempre lê da direita para a esquerda. No mês de Gêmeos, a gente tem as letras Resh e Zayin, tá? Resh e Zayin. A letra Resh criou o planeta Mercúrio, ajuda a gente a ter essa iniciativa. Ela representa uma cabeça de perfil onde a gente consegue organizar os nossos pensamentos para poder levá-los para o nosso coração de uma forma mais equilibrada e assim a gente ter mais serenidade para, através da letra Zayin, que criou o signo de Gêmeos, a gente poder fazer esse movimento de ascensão, a gente estimular não só os nossos pensamentos, mas o equilíbrio da nossa coroa. Quem é a nossa coroa? O nosso chakra coronário. E aqui vale a pena a gente dizer, o chakra coronário, para você que gosta desse assunto, ele equivale à glândula mestra do nosso funcionamento, que é o hipotálamo. E o hipotálamo ajuda todas as glândulas endócrinas a funcionarem bem. O chakra coronário faz com que todos os outros chakras funcionem em equilíbrio. Então, mais uma vez, se a gente eleva a qualidade dos nossos pensamentos, a gente eleva a qualidade do nosso funcionamento. Matéria e espírito sempre
integrados. Então a gente tem essa possibilidade de usar essa ferramenta. Além da letra do mês, se você não conhece Cabala, está chegando aqui de repente agora, a gente tem também uma oração muito forte, que é o nome de Deus de 42 letras, que é o Anabecoa, e nesse mês de Gêmeos, a gente usa a sexta linha do Anabecoa. A sexta linha do Anabecoa nos conecta à esfera de Yesod, a árvore da vida representada por suas esferas e suas 3 colunas, e Yesod é a esfera que traz toda a energia do mundo espiritual para Malkut, que é o reino, a terra. Então, Yesod liga o mundo superior, os mundos superiores, ao nosso mundo inferior. Se a gente medita na linha todinha, sempre da direita para a esquerda, Yud Gimel Lamed, Pei Zain Kuf. Yud Gimel Lamed, Pei Zain Kuf. A última para formar 3. Yud Gimel Lamed, Pei Zain Kuf. Nós estaremos meditando em espalhar a sabedoria. O desejo de iluminar os outros aumenta em nós e a gente também consegue ter mais paz e tranquilidade interior. Como eu comentei com vocês, nessa porção da semana, a gente tem essa frase onde Moisés usou, implorando ao Criador que curasse Miriam, e a gente tem essa ritualística de cura. Você pode usar essa frase, né, usando junto com o seu poder de agradecimento. Você pode meditar nessa frase no seu japamala de intenção, no seu japamala ou rosário de intenções. Você pode só escanear, passar os olhos sempre da direita para a esquerda, ainda que você não entenda o sentido dela. Não tem problema, a sua alma sabe. Por isso que a gente usa os olhos para escanear as letras hebraicas, né? Para fazer meditações de visualização. Os olhos são o espelho da alma, então a nossa alma reconhece. Então eu vou convidar você agora para pensar em uma pessoa. Pode ser, vamos lá, né? Como a gente sempre faz aqui. Primeiro você mesmo. Você mesmo está precisando de alguma cura? Você mesmo está precisando trocar o lamento pelo agradecimento? Existe alguém que esteja precisando de ajuda? Mentalmente, sempre peça licença para oferecer essa ajuda a alguém sem interferir no karma nem no merecimento de ninguém. Então agora, eu vou convidar você a meditar junto comigo 3 vezes nessa potente frase de cura. Primeira vez a gente vai projetar na nossa mente para curar os nossos pensamentos de qualquer lamento. Na segunda vez no nosso coração, para fortalecer dentro de nós o sentimento de gratidão. E na terceira vez nas nossas mãos, para que nossas ações sejam sempre ações que tragam a luz para o mundo, ou na maioria das vezes, tá bom? Então vamos juntos meditar 3 vezes nessa frase tão potente que traz pra gente a energia da cura. Respira fundo, mantenha a sua coluna ereta, mantenha os olhos abertos. Vamos escanear as letras, passar os olhos nas letras, sempre da direita para a esquerda, projetando na nossa mente El, Na, Refá, Na, Lá, projetando no nosso coração El, Na, Refá, Na, Lá, e projetando nas nossas mãos El, Na, Refá, Na, Lá. Que assim seja, que possamos nos curar dos lamentos, das reclamações, que possamos direcionar pensamentos, sentimentos e ações, especialmente o nosso olhar para tanta coisa que a gente tem para agradecer e que a gente consiga cada vez mais entender que não há nada além da luz do Criador. Se alguma coisa acontecer com a gente e a gente se sentir assim que nem Arão, excluído, rejeitado, de lado, não participando, a gente tem que respirar fundo e usar essa frase, se você lembrar,
El na refa na lá, tudo tem um propósito. Deve ter alguma coisa muito grande acontecendo por trás e eu não consigo ver. Não há nada além da luz do Criador. E sempre a frase que eu trago aqui: acaso estou eu no lugar de Deus? Não, então ele sabe o que faz. Se não veio para mim ainda, ou se aconteceu dessa forma, tem um motivo, tem uma razão. Então eu vou estar aberta ou aberto para esse processo de cura. El na refa na lá. E que a gente consiga cada vez mais trocar o lamento pelo agradecimento. No nosso momento Dicas Astrológicas, estamos aqui neste incrível mês de Gêmeos, onde a curiosidade está em alta e a gente tem mais chance de aprender as coisas com mais facilidade, inclusive de ter mais interesses em coisas diferentes. A gente já aprendeu e está reforçando que Gêmeos pertence ao elemento ar, a sua qualidade é mutável, o planeta regente é Mercúrio, a palavra-chave eu penso, a energia positiva, a curiosidade, a energia negativa, dispersão, parte do corpo correspondente, pulmões e sistema nervoso central, a troca nervosa do impulso nervoso, e Gêmeos combina com os signos de fogo, Áries, Sagitário e Leão. A nossa lição de casa geminiana é: comprometa-se a terminar tudo que você começar essa semana, por favor. Começou, termina, um mês todinho, né? Mas essa semana, que é a lição de casa proposta, mais ainda, tá? Começou, termina, por favor. Assim a gente consegue não dispersar essa qualidade negativa, terminar o que a gente começou, manter o foco e o melhor, passar para a próxima fase, né? A gente consegue elevar os nossos pensamentos, sentimentos e ações quando a gente começa e termina. Se você não termina, parece que aquilo fica povoando a sua mente. E isso tira a gente do caminho da luz, isso tira a gente do caminho da certeza, porque começa a entrar um monte de dúvida, aí a gente se sente cansado, e aí começa aquela reclamação, resmungação, de jeito nenhum. Então a gente vai se comprometer a terminar tudo aquilo que a gente começar, tá bom? E na seção avisos eu convido você a ler o texto do mês aqui para vocês de práticas que despertam em primeira mão o anúncio. A drenagem linfática e o colesterol. Existe uma relação fisiológica? Esse texto nasceu da curiosidade, da dúvida de uma aluna que queria um artigo científico sobre a atuação da drenagem linfática no combate ao colesterol alto. Não vou dizer que drenagem trata colesterol alto, de jeito nenhum, mas que ajuda demais a elevar os níveis de colesterol bom, diminuir os níveis do colesterol ruim, porque por si só o sistema linfático junto com o fígado e intestino fazem parte desse metabolismo do colesterol e da gordura. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu convido você a entrar lá no site renataconte.com.br e ler sobre isso. Se você achar o texto bom e achar que vale a pena contar para mais alguém, então, por favor, compartilhe. E se você precisa de ajuda para combater o colesterol, tá fazendo alimentação direitinho? Tá fazendo atividade física? Está com um acompanhamento médico? Já experimentou a drenagem linfática? Se não, por favor, experimente, porque talvez seja o que falta para completar aí o seu bom resultado no tratamento, tá bom? Então fica aqui o convite e o agradecimento, né? Estamos falando aqui em agradecimento, eu só tenho a agradecer se você me acompanhou esses dias aí nas redes sociais. O final de semana passado para mim foi um final de semana mais do que incrível. Se algum aluno que teve comigo tiver aí, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço imensamente os alunos, imensamente o carinho que os alunos têm, né, por nós, né? Eu fiz um trabalho junto com a Creuza, foi muito legal o nosso workshop
da drenagem e da aromaterapia no lipedema. No domingo eu dei aula de atualização de quiropraxia para os ex-alunos. Gente, foi assim um reencontro, só alegria, só gratidão. E aí eu fico aqui, né, pensando, e com você eu posso compartilhar. Hoje eu fui atender de manhã, a cliente falou: Renata, o que você passou na pele que você tá ótima? Eu falei: nada de diferente, eu só tive um final de semana maravilhoso e estou me sentindo grata até agora. Então, eu tenho certeza nessa porção da semana. Eu tenho certeza que quanto maior a nossa gratidão, maior a nossa, não só a nossa evolução, mas maior a nossa imunidade, maior a nossa alegria, melhora o nosso metabolismo, melhora o nosso sono, melhora a nossa vida inteira. Então a gente sabe que através da gratidão a gente consegue sim proporcionar melhores pensamentos, sentimentos e ações. Então, como eu passei isso no fim de semana, nada melhor do que trazer para você o quanto que isso é verdade. Eu tenho certeza que se você agora está me ouvindo e lembrar, para e pensa, num momento muito feliz, numa gratidão imensa que você sentiu, você vai sentir seu coração expandindo. E a gente vive conversando aqui que a frequência de vibração do coração é maior, mais alta do que a do cérebro. Por isso que a gente precisa sentir, a gente precisa se sentir grato, a gente precisa se sentir feliz, a gente precisa se sentir saudável. E assim a gente consegue atingir os nossos processos de cura. Eu tenho certeza disso, ainda mais numa semana de lua crescente, tá bom? Gente, espero que todo mundo consiga trocar o lamento pelo agradecimento, que consiga se perceber cada vez mais saudável, próspero e feliz, tá bom? Semana que vem a gente tá aqui de novo para falar sobre a lua cheia e continuar os nossos aprendizados sobre o signo de Gêmeos. Inclusive, vamos aproveitar esse momento para ficar cada vez mais inteligente, não só de intelecto não, tá bom? Mas de emoção também, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa ainda mais essa semana e até a semana que vem. Tchau!